programa Encontre-se. Olá, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês, mais uma vez no programa Encontre-se, né? Programa este que é idealizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. Mas temos várias empresas transmitindo agora, vários amigos nossos, e quero saudar uma que está aqui no chat, que é Denise, da TV Nova Luz. Um beijo grande, a TV Ceacal, a Rede Amiga Espírita, a TV 7, todos vocês que fazem parceria conosco. Muito obrigada. Quero também saudar os nossos irmãos aqui, já tem vários irmãos aqui no chat também, se manifestando. Quero convidar vocês, né, a que elaborem perguntas aqui no chat, que eu irei mediar ao nosso entrevistado de hoje, né, do nosso programa. Aí eu pergunto a vocês, alguém sabe quem é o entrevistado? Ou alguém não sabe quem é? Mas eu vou informar. O nosso amigo hoje, que será entrevistado, é Nazareno Feitosa. Ele que é natural de Fortaleza, é nordestino, viu, gente? Mas reside em Brasília, onde é expositor espírita e facilitador de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília. E também ele tem um canal de YouTube que tem mais de 1.000 vídeos de palestras espíritas. Então ele convida, chamado Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Então ele convida vocês a participarem. E vou convidar agora o nosso amigo, Nazareno Feitosa, que irá, né, falar hoje e responder as perguntas de vocês, baseado no tema Superando a Perda das Pessoas Queridas. Tudo bom, Nazareno? Olá, Jane, é um prazer poder estar aqui com você mais uma vez no programa e também agradecer aí todos os participantes que estão acompanhando, bem como as TVs que estão retransmitindo, como a TV Secal, a TV Nova Luz, a TV da Federação Espírita do Estado de Sergipe, o Facebook da Federação também, e agora eu não estou vendo, tem mais uma, a TV 7, TV 7 de Campina Grande, que estava aparecendo aí quando você colocou o slide com você, tá? Então, eu espero poder responder as perguntas de vocês, então formulem perguntas. Eu estou transmitindo também pelo meu Facebook e pelo Instagram, então vocês também podem formular perguntas, tá? E aí a gente vai responder durante essa 1 hora de programa, mediados aí pela nossa querida Giane, lá de Aracaju, Sergipe. Esperando que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a Giane consiga retornar aqui para a sala, que ela saiu sem querer. Mas ela consegue. Ela estava tendo um probleminha de obsessão eletrônica, você já ouviu falar? É quando há problemas espirituais nos equipamentos, é uma coisa curiosa. É muito comum que aconteça nos eventos espíritas, né, às vezes em lives, então a gente deve ter sempre um backup, deve ter sempre alguma coisa extra para funcionar, para resolver, né? Eu sempre trabalho com pelo menos mais um celular pronto, né? Eu transmito a imagem pelo celular e também o computador. E tem 2 computadores aqui em casa. Tem o notebook e o computador grande, para caso dê problema no notebook, que é o que eu uso para fazer as apresentações, a gente utiliza também o computador maior, tá? Vejam como o assunto é sério, a gente não pode brincar, não é? É que nem avião, tem que ter o piloto e tem que ter o copiloto, e assim por diante. Jenny, amiga, estamos lhe aguardando aqui na sala para você trazer as perguntas do público. Enquanto isso, eu estou vendo aqui as perguntas do Instagram, tá? Pessoal só cumprimentando, dando boa noite, muito obrigado, pessoal, muita gente já aqui na sala. E se tiverem perguntas sobre o tema Superando a Perda de Pessoas Amadas, vocês caminhem aqui para a gente, tá bom? Eu não estou vendo ainda nenhum comentário aqui na sala. E nesses comentários com perguntas, tá? Então façam perguntas, a Giane vai estar mediando para a gente. Pode voltar, amiga, volta aqui que eu estou com saudade de você. Fica aqui para me ajudar nas respostas. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Renata. Boa noite, a Rose 27, Rejane Gonzatti, a Cris Salmestraro, a Messi Espírita. Será que é a doutora Messi? Valéria Coimbra, Yara Nogueira, Valéria Coimbra, Fernanda Braz, a Jo Santos,
Muita gente chegando aí na sala. Obrigado, pessoal. Podem encaminhar as perguntas, tá? A gente vai tentar responder. Isso, os espíritos brincalhões, vamos orar por eles. Você vai entrar na sala, Giana, ou eu falarei sozinho aqui? Você prefere que eu leia as perguntas que você está postando? Mas se você entrar na sala, fica melhor, fica mais animado. Você é tão querida, tão simpática. Traz uma presença feminina aqui para melhorar a apresentação. Tá? Ela estava tendo um probleminha no computador dela, teve que sair, entrar novamente. Mas tem alguém postando os comentários, eu não sei se é ela. Pessoal, quem estiver no Facebook, a Maria Pinheiro está dizendo aqui, acho que é como sonhar, que ela quer dizer, como sua irmã partiram juntas. Nossa, Maria Pinheiro, uma dor muito grande, né? A dor e sente muito a falta também delas, né? Ô Maria, que Deus te conforte seus familiares também. Tá? Realmente é difícil a gente ter perdas assim simultâneas, às vezes uma mãezinha perde 3 filhos no único acidente de carro, acidente de ônibus, etc. Então a gente tem que se compadecer de maneira ainda maior por ela. O Chico, certa vez, atendeu uma senhora e ele tinha começado, como ele começava às 2 horas da tarde a atender, a começar já o trabalho da psicografia, e quando já era às 4 horas da manhã, quando ele estava muito cansado, já os trabalhos já haviam se encerrado, quando ele está saindo, uma senhora diz, Chico, por favor, minha dor é muito grande. Eu perdi 3 filhos num acidente. E ele se compadece dela. Mas como ainda não era o momento dos filhos se comunicarem, seja porque não estavam prontos, seja porque talvez não fosse útil para ela, talvez até danoso, como numa das obras de André Luiz a gente aprende que a dor podia ser tão grande para uma mãezinha, que apesar dela encontrar com ele no sonho, os bons espíritos aplicam um passe promovendo a amnésia daquele encontro que aconteceu durante o sonho, para que a dor não fosse tão grande, tá? Então, essa informação. E então o Chico, sem poder fazer mais nada, lhe dá um abraço e escorre uma lágrima desse grande trabalhador de Jesus, porque ele também se solidarizava, como nós queremos nos solidarizar com todos aqueles que perderam a presença física de um ente querido, tá? Tinha uma outra pergunta anterior, está passando perguntas muito rápido, eu não consigo acompanhar, tá? Tem uma pergunta, como sonhar, né? A gente deve orar pelos nossos entes queridos e pedir a Deus que, se for da vontade dele, se for o melhor para nós e para os nossos entes queridos, eles possam sim, então, aparecer para nós durante o sonho, quando a gente sai do corpo, quando se torna muitíssimo mais fácil a gente conversar com os amigos espirituais. Vocês lembram que no livro Nosso Lar há um caso do Ricardo? Ele é o pai do enfermeiro Lísias, e hospeda André Luiz na sua residência, na colônia espiritual Nosso Lar. E ele, durante o sono do corpo, ele sai do corpo e se comunica com a sua família através de uma espécie de aparelho, como se fosse uma videoconferência, como a gente está fazendo agora. Tá? Ele é uma criança com apenas 3 anos de idade, mas como é já um espírito lúcido, ele vai conversar com a sua família. Veja que coisa curiosa. Então, a gente pode, sim, os amigos espirituais dizem que, claro que a gente sabe, né, inclusive pela psicologia, que nem todo sonho é um encontro espiritual, há sonhos de realizações de desejos, de alívio de tensões, até para acalmar certas necessidades fisiológicas, para que a gente durma melhor, para que não atrapalhe o nosso sono, tá bom? E a gente também tem, como diz a doutrina espírita, os encontros espirituais. Olha aí quem está conosco, nosso querido Augusto. Ô, meu amigo, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, meu irmão, mais uma vez. A Jane está com problemas na conexão, me pediu para ajudar ela. É uma alegria estar aqui. É bom que aí tem piloto e copiloto, né? Com certeza. Está vindo muitas perguntas aí pelos comentários, mas eu só respondi 2 até agora. Eu me perdi aí, se você puder retornar. Tá certo, a gente tá certo. Tentando responder perguntas. Hoje a palestra é uma exposição, tá, meus amigos? Hoje vai ser só
bate-papo, perguntas e respostas, então vocês podem e devem formular as perguntas de vocês, nós tentaremos responder a todas aqui, ok? Sim, a Jane tinha me enviado a pergunta sobre o que seria a pandemia para a doutrina espírita. Não sei se já foi falado. Não chegou essa pergunta, não. Bom, a gente aprende no Livro dos Espíritos, em 5 perguntas, né, numeradas, são um pouquinho mais de essas perguntas, no capítulo Lei de Destruição, tá? É o capítulo 6º da terceira parte, ou terceiro livro de O Livro dos Espíritos. Ele tem 4 partes completamente diferentes, tá bom? E nessa terceira parte, Leis Morais, tem a Lei de Destruição, tem um item chamado Flagelos Destruidores. E nesse item você vai encontrar as respostas principais. O que os Espíritos nos dizem, um rápido resumo, é que eles são necessários para fazer a gente evoluir mais rápido, inclusive para uma grande melhoria geral da humanidade. Dizem que acontece uma evolução que levaria muitos séculos em poucos anos. Então, é como se fosse um supletivo que a gente faz ali em um ano, os 8 anos eu não sei se fala colegial hoje em dia, eu sou da época que se chamava primeiro grau. Do primeiro grau, tá? E é puxado, tem muita matéria, mas você ganha 8 anos de um só. Então, vale a pena. É sofrido, é puxado, mas vale a pena, tá? Também dizem que eles são necessários para fazer como é que se diz? Para a gente evoluir. E eu, na pergunta seguinte, Kardec, mas não tinha outro jeito de fazer a gente evoluir, não? E os Espíritos dizem que sim, e que Deus oferece todos os dias outros meios para a gente evoluir através do conhecimento do bem e do mal, né? Que todas as religiões nos ensinam, as religiões sérias todas nos ensinam o bem e o mal. O homem é que não os aproveita. Então é necessário sentir sua fraqueza para diminuir o seu orgulho. A gente tem muito orgulho, a sociedade está muito materialista, muitos sequer acreditam não acreditam mais em Deus, como inclusive eu fui ateu durante 12 anos. Então é necessário esse período difícil, amargo, mas ele também vai dizer, que os Espíritos dizem a Kardec, que essas vítimas encontrarão larga compensação, ou seja, uma grande recompensa em outras existências, se suportarem o sofrimento sem murmurar, ou seja, com o bem sofrer, como não é como o mal sofrer, que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O bem sofrer é aquele sofrer com confiança em Deus, com fé, com resignação, com trabalho no bem, crescendo. Enquanto que o mal sofrer é aquele sofrimento com revolta, com rebeldia, com desespero, que inclusive nós podemos sim chorar pelos nossos entes queridos, tá? A gente tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos, eu acho que é a 936 sobre esse assunto, que nos reporta sobre isso. E o Chico, no Pinga Fogo, com o Chico Xavier, inclusive tem ele no... eu posso até colocar aqui, você coloca para mim aqui os slides. A gente vai colocar aqui só essa mensagem, que é muito bonita do Chico, tá? Tem mais coisa lá nas perguntas sobre pandemia, tá bom? Inclusive, vai ter um resumo delas aqui. E Kardec faz um comentário que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo nesse período, porque todos nós morreremos um dia. Então, a rigor, essa é a única diferença. Claro que a gente fica abalado com tantas notícias, a gente fica morrendo de medo, né? E devemos manter a serenidade, a fé, porque recomendam os espíritos que a gente mantenha a serenidade, até para ter uma melhor saúde, uma melhor espiritualidade também. Tá? Tá aqui sobre a questão da gente chorar o luto. A gente pode sim chorar o luto, inclusive faz bem para os nossos entes queridos. Agora, sem chorar com desespero, aquele sofrimento com desespero não nos faz bem. Querem ver aqui? Nós vamos ler aqui. Quando do livro Pinga Fogo com Chico Xavier, que é publicado pelo Saulo Gomes, inclusive com comentários dos 2 Pinga-Fogos lá de 1971, programas que o Chico se apresentou na TV Tupi, que foi um recorde de audiência até hoje da televisão. Tem no YouTube também, tem DVD. Agradecemos ao nosso querido Oceano Vieira que resgatou esse material. O Chico então responde: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelo benefício que recebemos, olha lá, nós temos que ser gratos a Deus por termos tido tantos anos aquele ente querido conosco, aquela mãezinha amorosa.
aquele filhinho tão amado, tão bom aquele filho. A gente tem que agradecer a Deus por essa dádiva, não é verdade? E, ao mesmo tempo, agradecer a Ele por ter vindo aqui fazer companhia para a gente, ter escolhido a nossa família, ter reencarnado em nossa casa. Pelo reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, então, lágrimas de revolta, que nós não podemos de imediato sondar os desígnios do Pai, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os nossos entes queridos desencarnados, que faleceram, tanto quanto prejudicam os encarnados, os que se encontram aqui na Terra, tá? Quem quiser ver os slides, acompanha pelo YouTube da FES TV, ou pela TV Secal, ou pela TV Nova Luz, ou pela TV 7, ou pelo Facebook da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Então, são muita gente transmitindo. Muito bem, Augusto. Era esses slides que a gente queria mostrar. Tá? Maravilha. Tenho aqui a pergunta da nossa Olivia Cristina. Tá. Ela questiona assim: boa noite. Essas pessoas que estão falecendo com Covid, era para ser mesmo? Porque dizem que ninguém morre antes da hora e nada é por acaso. Sim, a gente só morre na hora programada, tá? Isso está em O Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu estou com esse slide aqui fácil. Tá aqui, estou sim. É a questão 853 de O Livro dos Espíritos, tá? Vou projetar para vocês aqui, porque é bom que vocês podem ter aí a fonte direitinho. Questão muito importante nesse período. 853 de O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, que tem disponível, inclusive, para download gratuito na internet, em PDF, como também tem nos livros eletrônicos, que são mais agradáveis de ler. Vou dizer na resposta seguinte: fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. E aí Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Resposta: não. Não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. E é verdade, a gente vê gente que leva 6 tiros e não morre. Quando, porém, chega a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Quando chega a hora, nada pode impedir que a gente retorne para a nossa casa, porque é um retorno, na verdade. A gente não é daqui. Jesus fala: vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Nós somos do mundo espiritual, tá? Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe. Então, muitos de nós sabíamos que ia desencarnar numa pandemia, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência, porque a gente programa a nossa encarnação, o principal tipo, gênero de provas materiais que enfrentaremos aqui na Terra. Mas é importante seguir a questão 854 também. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Quer dizer que não precisa usar máscara, não precisa fazer o distanciamento social, as medidas de higiene, etc. Enfim, né? Vacina, né? Vamos lá. Não, tem que obedecer às precauções. Pois as precauções que tomais vos são sugeridas pelos, tanto, eu acrescento aqui, tanto pelos encarnados como pelos bons espíritos. São sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não ocorra. Tá? Então, excetuando-se o caso que a pessoa tira a sua própria vida, a gente só desencarna, a gente só falece na hora programada, tá bom? Claro que a gente sabe que todos, mesmo aqueles que tiraram a sua vida, são amparados e terão novas chances, nos diz a doutrina espírita, né? A gente aprende, na doutrina espírita não existem penas eternas. Deus é como Jesus nos ensina. A gente foca muito nos ensinos de Jesus. E Jesus fala, da parábola do filho pródigo. Então a gente sabe que Deus está sempre aberto para nos receber de volta, mesmo aqueles que desistiram da existência. Só que eles atrasam sua evolução.
distanciando-se dos seus. Então, se você tirar a sua vida para encontrar um ente querido, vai demorar mais para você reencontrar. Não vai ser mais rápido, pelo contrário. Além de colher sofrimentos completamente evitáveis, a gente vai, não é, realmente ter esse problema, tá? Fazem sofrer muito os seus familiares e amigos, tá? Realmente a gente lembra disso. E normalmente irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio, porque as provas não superadas tendem a se repetir. Aqui é um mundo de provas, aqui é um mundo de purificação, de expiações, tá? Então, por exemplo, se você tem certeza que você quer passar de novo por essa quebra financeira, por esse desemprego grave, por essa doença terminal que você está enfrentando, você tem certeza que quer passar por tudo isso de novo? Quer passar de novo por uma desilusão amorosa? Quer passar novamente pela perda de um ente querido? Não. Vamos vencer logo essa prova, chegar como vitoriosos no mundo espiritual, aqueles que confiaram em Deus, e não como aquele que foge do campo de batalha, tá? Então, viver ainda é a melhor solução. Acho que eu respondi, não foi a pergunta dela aí, né? Com certeza, meu irmão. E com essas maravilhosas informações que convidamos a quem nos assiste a enviar suas perguntas, participarem. Temos muitas pessoas assistindo e ficamos felizes com isso. E o Marcelo Barbosa pergunta como não permitir que as emoções falem mais alto que a lógica espírita diante da partida de alguém querido. O fato de da gente ser espírita não vai nos isentar do sofrimento. Nós não temos privilégios, meus amigos. Deus seria injusto se só os espíritas não sofressem, não é verdade? O que Kardec vai dizer é que o espiritismo dá uma serenidade, dá uma calma, o espiritismo bem sentido e bem compreendido. Tem que estar estudando a doutrina espírita, tá? Para entender direitinho. Que nos faz suportar esses reveses da vida com muito mais tranquilidade. E por isso ele é até também a melhor prevenção contra a gente tirar a nossa vida. Eu não posso falar a palavrinha que começa com SUI, tá? Senão tá problema aí nas redes sociais. É a melhor prevenção contra a gente tirar a nossa vida, bem como contra os transtornos mentais graves, que na época eram chamados de loucura, tá bom? Então, não quer dizer que a gente não vá sofrer, vamos chorar o nosso ente querido, tá? E é claro que a lógica ou a razão, nessa hora, ela vai só nos ajudar, mas o sofrimento a gente vai experimentar. Então é importante nesse período que a gente busque uma ajuda da família, um suporte psiquiátrico, um remedinho para ajudar. Só nesse período, depois você tira. Não é até uma terapia, um bom psicólogo para aliviar aquele sofrimento, tá? Ocupar-se no bem, o estudo nobre, a religiosidade, ou melhor dizendo, a espiritualidade, você se espiritualizar mais. E todos os espíritos que se comunicaram através dessas cartas, eles normalmente recomendam que a gente busque um trabalho no bem. Tanto porque a gente aprende com Jesus, né, que a caridade é o critério único para a gente se salvar. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Aquela parábola do final dos tempos, ele fala realmente que a separação dos bodes das ovelhas obedece a um único critério, e é por quanto eu tive fome, deste comer, sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, preso e me visitaste, estive enfermo, doente, e me fostes ver. Estava peregrino, era estrangeiro, e me hospedastes aqui, recebeste, por exemplo, um venezuelano aqui no Brasil. Tá? Então, a gente sabe que é o único critério. Então, a gente tem essa importância do trabalho do bem, porque na hora que a gente se ocupa a nossa mente, não é? O ditado popular é muito adequado, mente vazia, oficina do mal, a gente vai estar recebendo ajuda, vamos estar à presença dos bons espíritos, nos protegendo, nos fortalecendo, e ao mesmo tempo que estamos esquecendo aquele sofrimento do ente querido. A gente não precisa doar imediatamente as coisas, se você não quiser. O Luiz Sérgio não recomenda de imediato, pode esperar algum tempinho para antes de desfazer das coisas do ente querido. Mas é importante você não criar cultivar um templo de dor.
Ou seja, não transformar a sua casa em um templo de dor. Onde você chega, está lá o quarto do ente querido todo, do mesmo jeito que ele estava. Os retratos em toda parte. Não, você vai guardar os retratinhos, coloca na gaveta. No dia que você quiser rever o retratinho, pega novamente, tá? Mas não transforme a sua casa num templo de dor. Porque muitas vezes a gente acaba abandonando o restante dos filhos. A mulher, a esposa cai numa depressão muito grande. Abandona o marido. E a gente acaba prejudicando a missão e até o amor com os nossos entes queridos. Então, a gente tem que buscar se fortalecer, tem que combater a depressão que vai se abater muitas vezes sobre nós, tá? A descrença, muitas vezes a gente se revolta com Deus, não é? E saber que esse é um processo absolutamente natural, que faz parte da própria existência biológica, né? Todos nós enfrentaremos uma dor assim, e todos nós também um dia retornaremos à casa do Pai. Os bons espíritos dizem que a gente devia comparar a Terra não só a um lar, um templo, uma escola, um reformatório, mas também a um presídio e até uma espécie de purgatório. A Terra já é uma espécie de purgatório. Então, o ente querido que desencarnou, que faleceu, ele já não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na Terra conosco. Então, ele já ganhou um alvará de soltura, já cumpriu a sua missão dolorosa, difícil, e já retornou à casa do Pai como um vitorioso. Agora, a gente continua na prisão aqui, revoltado, porque o ente querido ganhou o alvará de soltura. Não deveria ser assim. E quanto mais a gente evolui, quanto mais a Terra vai chegando na condição de mundo de regeneração que se aproxima, melhor a gente vai ter o entendimento da morte e vai lidar muito melhor com essas questões, além da mediunidade ficar mais aperfeiçoada e mais comum, e a gente ter mais facilidade de entrar em contato com os nossos entes queridos. E um dia todos nos reencontraremos. E como é que seu ente querido gostaria de ver você? Será que seu filhinho gostaria de ver você arrasada com essa depressão terrível? Gostaria de saber que você está pensando em tirar a sua vida? Não, certamente não. E nessas horas a gente permite espíritos maus que desejam nos prejudicar, fazer a gente sofrer, porque ele sabe que quando a gente tira a nossa vida, normalmente a gente sofre, passa por sofrimentos que não precisava. Então, não dê guarida a isso. Ocupar-se no bem, leituras nobres, edificantes, bons programas, muitas palestras. Eu assisto muitas palestras espíritas, conforta muito o meu coração. Tá? Se tiver muitas perguntas, eu vou respondendo mais rápido, tá? Porque essa aqui eu acho que é importante. Tá? Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu agradeço, Augusto. Tá certo, com certeza, meu irmão. Muito obrigado. E queremos agradecer o carinho, muitas pessoas aqui mandando mensagens de carinho para você, Nazareno, da palestra. Muita gente também, não só do interior de Sergipe, do interior da Bahia, do Brasil inteiro, mas também Portugal e Espanha aqui nos assistindo. Ficamos muito, muito felizes. Que bom. E temos aqui mais uma pergunta do nosso irmão Rubens Campos, que ele questiona se teria alguma informação espírita acerca do desencarne próximo entre um casal. Um exemplo, um pai e uma mãe, com diferença de 57 dias. Pessoas que desencarnam próximos, né, um do outro. Você pode só me repetir que eu fui olhar aqui as outras perguntas do Instagram e do Facebook, ver se tinha perguntas aqui também. Aqui no Facebook não tem, no Instagram tem algumas com as três. Teria alguma informação espírita acerca do desencarne próximo entre um casal? Exemplo, mãe e pai com diferença de 57 dias. Grato, Rubens. Obrigado pela sua pergunta, Rubens. Não, como a gente viu, o momento da desencarnação é programado. Então, se eles não tiraram suas vidas, eles muitas vezes programaram ou sabiam já que iriam retornar juntos, não é? Que eu ficar com saudade aqui dos entes queridos daqui, mas pelo menos um do outro estariam juntos. Nós temos visto isso, né, como são muitas pessoas retornando ao mundo maior, nós temos visto, às vezes, ao mesmo tempo, questão, às vezes, de minutos ou de dias, a gente está vendo, normalmente, casais, né, casais de idosos, retornando ao mundo maior. Tá? Mas, felizmente, estamos aí descobrindo cada vez mais informações a respeito dessa doença. Tem quem defenda um tratamento imediato, com alguns medicamentos reposicionados, isso é polêmico, tem pesquisas a favor e pesquisas contra, eu não vou
debater isso. E temos, sobretudo, as vacinas. As vacinas estão chegando e já chegaram, sobretudo, da população mais idosa, né? Aqui em Brasília já vão começar a vacinar pessoas com 60 e 61 anos. Então, aquele grupo mais vulnerável já está bem mais protegido graças às vacinas, tá bom? Maravilha, maravilha de esclarecimentos. Não sei se queria fazer uma pergunta do Instagram, Nazareno. Nós temos aqui também as pessoas se Tem manifestando Rio de possibilidade? Janeiro, Tá. Florianópolis, Minas Gerais. Vamos para as perguntas, né? Tem possibilidade, se tiver mais aí você posta. Tem possibilidade de um espírito tipo a avó mostrar em sonho para o neto o futuro dela? Tem sim. Excepcionalmente, os espíritos, se for para um fim útil, não para uma leviandade, ou só porque a gente quer saber o futuro, isso nos pode ser revelado. Por exemplo, eu era ateu e eu fui buscar uma cartomante maravilhosa, realmente uma mulher extraordinária, tá? Ela certamente foi inspirada pelos bons espíritos, nos trouxe muitas, falou 1 hora e meia da minha vida, frente para trás, detalhes que eu nem, coisas até que eu nem sabia, e praticamente todas se confirmaram, e aquilo acho que foi uma intercessão do mundo espiritual, uma exceção, realmente, né, como a gente sabe que tanto saber o passado como o futuro pode acontecer, mas a título de exceção, diz o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, ambos de Kardec. Então, para que eu não tirasse minha vida, eu estava pensando em tirar minha vida diante de uma quebra financeira muito grande e de uma depressão. E como a gente aprende com Maria de Nazaré, ensinando Chico Xavier, tudo passa. E isso também vai passar. E tudo passa, meus amigos. Já está passando, né? E a gente sabe, então, que vai passar. Então, aguente firme, que tudo passa, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Tem mais aqui do Instagram também, se não tiver aí. Aqui temos uma da Olivia, que está participando, mas pode fazer uma do Instagram e nós aguardamos. Você desculpa se eu perder aqui alguma, tá? Porque estou com 3 celulares aqui ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Uma aqui que eu vi agora há pouco. Tanto comentário. Enquanto Mas se uma isso, pessoa se convidamos expõe. as pessoas a comentar, a participar, a enviar as suas perguntas também. Mas se uma pessoa se expõe à doença, pergunta da Cris Salmistraro. Se uma pessoa se expõe à doença, não usa máscara, faz aglomerações e pega a Covid, venha a morrer disso, ela se tirou sua vida, mesmo que inconscientemente? Cris, segundo o Livro dos Espíritos, só é considerado SUI, só é considerado tirar a vida, né, a sua própria vida, quando a gente tem a intenção disso. Se não houver intenção. E também se não houver consciência perfeita do ato, ou seja, se a gente estiver sob o uso de drogas, ou sob o álcool, né, que é uma droga terrível, se estivermos sob o efeito, por exemplo, de uma depressão tão grande que nem mesmo os medicamentos conseguem ajudar, uma obsessão espiritual terrível, isso não é considerado, né, SUI, tá bom? Agora, a gente aprende com o André Luiz, no livro Nosso Lar, os espíritos utilizaram uma palavra, acho que para causar impacto, eles chamaram de suicídio inconsciente ou suicídio indireto, tá? Quando a pessoa abusa dos tóxicos, né? Ele bebia muito, ele tinha sentimentos de mágoa, ele fumava, ele contraiu sífilis com vários relacionamentos fora do casamento, contaminou a secretária da casa com sífilis que vai desencarnar cega por causa da enfermidade, aquela biografia toda modificada, tá? Mas por isso que ele é chamado de alguém que tirou sua vida, porque ele era médico, e a quem mais foi dado, mais será pedido. A gente aprende, ele tinha muito conhecimento, ele sabia que fazia mal, e mesmo assim tinha esse procedimento. Então vamos cuidar da saúde. Emmanuel diz que a gente deve ter cuidar do corpo como se fosse viver eternamente, ou seja, sei lá, 200, 300 anos, e cuidar da alma como se a gente fosse retornar à casa do Pai amanhã. Muito boa essa reflexão. A nossa irmã Olivia está aqui participando, mandando perguntas também, e ela questiona sobre uma amiga dela que perdeu a filha, mas essa amiga não aceita. E se essa não aceitação pode causar um sofrimento ao espírito? Ela acha que pode impedir o espírito de evoluir no plano espiritual.
se poderíamos esclarecer. A Olivia está dizendo aqui, uma amiga perdeu sua filha, mas ela não aceita. Então, isso pode causar sofrimento a esse espírito falecido? Sim, como a gente falou, isso não é bom para os nossos entes queridos. Claro que os bons espíritos sempre fazem tudo para proteger, né, colocam, às vezes, equipamentos especiais para que a gente não sinta tudo isso, mas o espírito fora do corpo, ele é mais impressionável. Então, nossos pensamentos, nossas emoções chegam com muita força para eles. A gente conclui isso lá na questão 965 também, tá? Então, gente, não é bom. Agora, é natural que a pessoa, não tendo esclarecimento, e nem não vamos exigir isso dela, não é? Eu acho que pode impedir o espírito dela de evoluir no plano espiritual. Não, de evoluir não impede, não, porque a lei do progresso é inexorável, a gente vai progredir sempre, tá? Pode até estacionar. Mas isso não, vai apenas ser desagradável para o ente querido dela, tá bom? Agora, o que é que a gente pode fazer? Manda um livro espírita, não manda tudo de uma vez, não. Manda o Evangelho segundo o Espiritismo, depois aí de uns 20 dias, perguntando se ela leu, o que ela achou, manda o Livro dos Espíritos, né? Pode mandar outras obras, há muitas outras obras, há obras sobre perda de pessoas amadas, como da Célia Diniz, acho que é Superando a Dor da Morte, tem também do Armando Falcone, que é perda de pessoas amadas, tá? Tem livros específicos sobre isso, ou algum livrinho de introdução ao Espiritismo. Eu gosto do livro Nós e o Mundo Espiritual, que é uma leitura bem fácil, um livro de bolso, pequenininho, da Sara Nousiainen. Nós e o Mundo Espiritual, tem ele, inclusive, no Amazon também, e tem também ele no site da Sara, é só procurar lá em PDF, tem o livro Nós e o Mundo Espiritual, um livrinho de introdução interessante também, tá bom? E tem uma pergunta aqui do Cabral, psicanalista Cabral. Vitor Hugo diz, morrer não é nada difícil, difícil é viver. Você pode explicar? Posso, e tem uma pergunta desse assunto no Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui? Vou pedir aqui para o nosso Augusto colocar novamente aqui. Olha o que a gente vai aprender na questão 854 de O Livro dos Espíritos. O corpo é a resposta. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes, não é sempre, algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo, são uma alegria para o espírito que vê chegar o termo, ou seja, o fim do seu exílio, porque aqui é um exílio, nós estamos desterrados, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a vida espiritual. Então, inclusive tem pesquisas no livro A Vida Triunfa, né, organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, a doutora Marlene Nobre, o irmão dela, Rossi Severino Nobre, eles entrevistaram, foram nas casas de famílias para pesquisar várias perguntas, psicografias do Chico Xavier, né, que psicografou mais de 10 mil cartas, você acredita esse número, cartas de entes queridos. Apesar que é uma mediunidade raríssima, tá? E tem médios fraudulentos aqui no Brasil também. Tem médios que montam a carta a partir do Facebook, da rede social, tá? Então fica atento a isso também, tá? Assista as palestras do Guilherme Velho e lê sobre o livro dos médios para saber identificar quando é uma comunicação verdadeira ou falsa, tá? Mas tem bons médios também trabalhando. Eu conheço alguns, como Orlando Noronha, que é de Curitiba, não é? E também atende em São Paulo, o Newton Souza, lá em Fortaleza. Tem também o Alaô Dutra, até eu perguntei ao Guilherme que alguns médios que, de repente, a gente quiser indicar para alguém, deixa eu pegar aqui o zap dele aqui que ele me passou, tá? Claro que nenhum médio é infalível, tá, meus amigos? Alaô Borges é lá em Uberaba, o Newton Stuck, de São José do Rio Preto, tá? Então, Alaô Noronha em São Paulo e Curitiba, Alaô Borges, Uberaba, Newton Stuck do Rio Preto e o Niltinho, né, Newton Souza, na nossa querida Fortaleza, eu sou de Fortaleza, tá bom? Um abraço para todos esses amigos queridos aí que fazem esse trabalho maravilhoso, que Deus os fortaleça para que eles cumprem essa missão sempre de maneira muito adequada, além de outros que eu posso não conhecer, tá bom? Vamos lá, mais perguntas? Maravilha. Temos sim o pessoal aqui do Trabalhadores do Bem participando, mandando pergunta, a Luísa, a Ana Bernadette. A Ana Bernadette questiona do apego material. Essa é a pergunta dela. A gente desencarna com o apego material, principalmente roupas ao desencarnar, concentram maior quantidade de emanação nossa. Eu acho que ela quer dizer dos bens do ente querido, não é? Não é bom, então, ficar juntando. O Luiz Régio recomenda isso,
em um dos seus livros, tá? Eu não sou especialista em Luiz Sérgio, tá? Mas eu não vi essa informação em outros espíritos, não. Mas se a gente ficar, não crie um templo de dor na sua casa, não fique com aqueles bens, doe, tá fazendo falta para tanta gente pobrezinha, sobretudo nesse momento, né, que a gente tem que fazer um sacrifício a mais, porque há muita gente passando graves necessidades, tá? Então vamos reforçar a nossa ajuda, colaborar com as casas espíritas que estão com recursos financeiros menores também, além das doações assistenciais terem diminuído na maioria das casas espíritas, tá? Vamos fazer um sacrifício e fortalecer isso, tá bom? Agora, quanto ao apego material do espírito aqui na Terra, quando desencarna, a gente fica mais apegado aqui aos bens materiais. É natural isso também, Jesus nos disse, onde está teu tesouro, está também o teu coração. Ou seja, tá, até o espírito, muitas vezes está lá. Então, às vezes demora um pouquinho para a gente ir para as colônias espirituais superiores, e a gente pode estar preso com aquela preocupação com os bens materiais, tá? Sem necessidade, quando já podia estar num mundo melhor, uma situação bem mais confortável. Então, outra pergunta aqui, agora a pergunta da Zenilma Tenório. Quando o familiar desencarna com mágoa e revolta, ressentimentos com os próprios familiares próximos, ocorre um maior sofrimento no plano espiritual? Zenil, não quer dizer que haja um maior sofrimento, mas há certamente uma lamentação por isso, não é? Inclusive, é muito comum, quando a gente tem uma pessoa que está perto de retornar ao mundo maior, que a gente traga alguém que ela teve um desafeto, teve um problema, para que ela peça perdão, para que ambos se perdoem. Nessas horas as pessoas normalmente perdoam, não é? Para ver que o ente querido está para desencarnar, para ele sair mais tranquilo, tá bom? Mas não quer dizer necessariamente que ele vai sofrer mais no mundo espiritual por conta disso, vai apenas lamentar, e pelo contrário, vai rogar a Deus que abençoe aquele ente querido que ele não pôde amar, a perdoar com tanto carinho, tá? Pessoal, quem quiser a exposição, que não as perguntas, tem essa palestra já no meu canal no YouTube, tem também acho no Facebook, perda de pessoas amadas, né, na pandemia, tá? Você procura lá no canal Nazareno Feitosa, você encontra a exposição completa com todos os slides lá, tá? Aqui a gente está só respondendo perguntas do público. Maravilha. Temos mais aí? Temos aqui da Luísa, nossa irmã lá do Trabalhadores do Bem. Um grande abraço para todo mundo do Trabalhadores do Bem, que ela questiona sobre se existiria uma explicação para esse vírus, se seria fabricado pela espiritualidade. Fabricado pela espiritualidade, eu não acredito nisso, mas certamente diz lá o Livro dos Espíritos, aquelas questões 737 a 741 sobre os flagelos destruidores, os espíritos dizem que há flagelos que estão nos desígnios da providência, ou seja, que está na programação do próprio Pai Celestial, né, porque era necessário para a gente. A gente é um aluno rebelde, recalcitrante, não é? Então, muitas vezes acontecem esses períodos para nossa melhoria espiritual, né? Certamente para que a gente já não precisa mais sofrer aqui na Terra e retorne à nossa vida maior. Então, às vezes, eles são necessários porque a gente não tem avançado através do conhecimento do bem e do mal, da nossa transformação, na verdade. Há hoje muitas pessoas fazendo preces muito fervorosas, há pessoas buscando se espiritualizar, buscando respostas em suas religiões, se fortalecendo nos estudos, e tudo isso também ajudando a diminuir o nosso orgulho, tendo mais humildade, tá? Então tudo isso nos ajuda, tá? A Luciene Gomes de Andrade, aqui no Facebook, pergunta, essa pandemia no mundo seria uma transição planetária? Não necessariamente, Luciene, mas ela certamente nos ajuda nesse processo da transição, para que a gente chegue mais rápido no mundo de regeneração, porque essa pandemia é como se fosse um tubo na nossa evolução, é como se fosse um supletivo que a gente cobre em vários anos, o que não estudou nos anos anteriores, não é? Tá certo? Então, temos aqui, queria mandar um abraço lá para o Eduardo Gomes, nosso lar, no interior aqui de Sergipe, e a Vanessa Cristiano e o Cristiano perguntam se o pai dela desencarnou com metástase no ósseo. E a pergunta é se ele se libertou da doença ou a doença ficou no corpo material ou acompanha o espírito. Vanessa e Cristiano, obrigado
tá? Essa informação é importante. Nós vamos saber o seguinte, que o que está doente é o corpo, não é? Não é uma doença propriamente do espírito, apesar que todas as enfermidades, elas têm uma causa transcendente, né, inicialmente no espírito. Mas quando a gente retorna ao mundo espiritual, há relatos nas obras de André Luiz que muitas vezes a gente é acolhido, como André Luiz foi acolhido numa espécie de hospital para a convalescença. Mas não quer dizer que a gente vai continuar com a enfermidade e que não tenha cura. Pelo contrário, vai ficar bom. Graças a Deus, vai ter a cura completa lá no mundo espiritual, tá certo? A questão é que a gente precisa saber, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, da editora FEB, diz que quando a doença pertinaz, ou seja, a doença que a gente não tem cura, que não consegue se libertar dela, a doença pertinaz leva à purificação mais profunda, ou seja, aquela enfermidade vai fazer o nosso perispírito, nosso corpo espiritual ou celestial, como diz Paulo de Tarso nas cartas aos Coríntios, vai chegar resplandecente no mundo espiritual, tá bom? Então, na verdade, elas não são ruins, elas são até consideradas uma dor auxílio, segundo André Luiz, os mentores de André Luiz, porque nos ajuda a nos libertar o espírito do corpo, que aí a desencarnação é mais tranquila, muito mais fácil, menos trabalhosa, tanto para a gente como para os benfeitores que vêm nos buscar de volta para casa. Maravilha de esclarecimentos. Algumas pessoas estão questionando se vai ficar gravada. Com certeza, esse vídeo vai ficar gravado, não só aqui no YouTube, mas eu acredito que no canal do Nazareno também, não é, meu irmão? No meu YouTube não, mas está no Facebook e no Instagram, tá? Mas no meu YouTube tem a exposição, 1h30 de duração, com perguntas do público também lá, que a gente fez recentemente. Procura lá a mais recente, Perda de Pessoas Amadas na Pandemia, que a gente fez lá para o pessoal de Minas Gerais, de Ouro Fino, que chama lá. Maravilha. Temos a pergunta de uma irmã aqui, que questiona se quando o espírito vai para uma situação de umbral, se ele fica lá até expurgar as energias negativas. Lene Costa, ela pergunta aqui sobre o umbral, que é como se fosse um purgatório na visão espírita, já que não existem penas eternas. E a permanência lá nessa espécie de local espiritual, né, que é incluso como a Terra já é um local de sofrimento, é também um local de sofrimento, tá? Mas é também de desintoxicação do nosso espírito, nos ajudando a melhorar rapidamente, é como também fosse um intensivo para a gente melhorar. A gente vai sair de lá muito melhor, tá? Agora, vai depender não só dos méritos da pessoa, dos créditos que a gente tem. Quando a gente faz um bem, a gente acumula créditos. Jesus ensina a cada um segundo suas obras, né? Cada um será julgado conforme as suas obras. Fala muitas vezes em obras, aliás, a Bíblia é recheada de passagens sobre obras, apesar da fé ser importante, sobretudo a fidelidade, é muito importante a fidelidade a Deus, mas a gente aprende também, então, que depende da intercessão. Então, depende também de um ente querido ter créditos. A mãe de André Luiz, por exemplo, mora numa colônia espiritual superior ao nosso lar. Ela foi uma mãezinha aqui, anônima na Terra. O marido a traía, com 2 amantes. Mas era um espírito tão nobre. Olha como as mães são evoluídas, né? Eu na próxima encarnação, quero vir mulher para poder ser mãe, porque ganha muito crédito. Ter filhos é uma caridade gigantesca, não é? Porque o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. E cuidar de filho dá trabalho, então está na dificuldade de praticá-lo. Então a gente sabe que ela intercede por ele. Desde quando ele está doentinho, ela está ao seu lado. E ela pede a um ministro da colônia espiritual nosso lar para resgatar o filho dela, que se encontra nessa região chamada de umbral, tá bom? E aí o próprio ministro Clarencio resgata o filhinho dela. E às vezes a pessoa nem está pronta para sair de lá. Vocês lembram que a mãe do Lises, né, a dona Laura, resgata acho que uma sobrinha dela, que estava no umbral também, e a moça não se adaptou ao nosso lar, queria voltar para lá. Queria, desesperada pelo noivo, porque ficou com muito ciúme dele, inclusive quando soube que ele estava com uma amiga dela. Eu acho que essa informação é isso mesmo. E ela acaba saindo, fugindo de lá, mas depois acaba sendo resgatada. Então, às vezes, a gente chega lá meio perturbado, porque
porque não se desapegou como a gente precisaria desapegar dessas questões materiais aqui no planeta. Jesus fala, né? Inclusive para a gente se desapegar um pouquinho do nosso ente querido, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, deixem que os espíritos vão cuidar daqueles que desencarnaram. Não precisa a gente ficar aflito por eles. Vamos orar, vamos fazer o bem, etc. Mas eles estão... E eles precisam começar uma vida nova. Eles também estão com muita saudade da gente. Eles também precisam se desapegar. Não é? E a gente aprende com Cristo também. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a seu irmão, não é digno de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as pessoas. Explico. Amar ao próximo, como a gente deve também amar a nós mesmos, né? Se querer bem também. Tem uma pergunta do Instagram que eu não respondi. O que eu vejo aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já fui. Aliás, não, é do Facebook. As tentativas frustradas de tirar a vida podem gerar provas como consequências imediatas? Renato, eu nunca pesquisei sobre esse assunto, mas toda vez que você ataca o seu próprio corpo, né, você pode até adquirir uma enfermidade, uma lesão, né, ficar mutilado, e isso acaba sendo uma prova, uma expiação para a gente também. O que é importante dizer, eu recordei agora, é que lembram daquelas pesquisas sobre as experiências de quase morte? Quando a pessoa fica alguns minutos clinicamente morta e é ressuscitada, né, ou ressuscita porque retorna ao corpo físico, as pessoas que tiraram sua vida, tentaram tirar sua vida, mas não conseguiram, né, foram tentativas frustradas, todas elas, quando retornaram, retrataram que não encontraram seus entes queridos, porque algumas tinham tirado sua vida com esse objetivo, e não estavam numa condição feliz no mundo espiritual, não estavam numa condição boa. Então, não vale a pena a gente tirar a nossa vida, ok? Vamos perseverar. E, às vezes, está faltando poucos meses, poucos anos para a gente reencontrar o nosso ente querido. Né? A gente pode desencarnar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, às vezes, está pertinho de você reencontrar. Aí, se você tira a sua vida, vai demorar, às vezes, décadas para você reencontrar aquele ente querido novamente. Tá bom? Então, força e confiemos no Pai Celestial. Com relação a esse tema, irmão Nazareno, temos aqui um questionamento se o interesse em receber notícias pode prejudicar o desejo de saber notícias desses entes que já partiram. Não, desejo de querer notícias, não, a gente, é muito natural a gente, assim, querer ter notícias, saber como é que está o nosso ente querido, né? Mas os bons espíritos estão cuidando deles, tudo que acontece conosco é para o nosso bem, mesmo tá aqui no purgatório, no presídio chamado Terra, mesmo quando a gente está num período ali de algum tempo, alguns dias, algumas horas, algumas semanas, nesse chamado umbral, para nos purificar, para a gente terminar de desapegar completamente. O Espírito Samuel Lucas diz que é como se fosse um spa do espírito, onde a gente vai queimar as gordurinhas extras, os quilinhos a mais, do materialismo, do apego doentio, do ciúme, não é? E vamos chegar numa condição muito melhor no mundo espiritual, depois de passar por aquela desintoxicação de lá. Não é? Eu perguntei, mas não tem um jeito de não passar por esse spa do espírito, não? Eles têm. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta, até você com essa história de dieta agora, e ele disse assim, é sempre pela inspiração, eu não escuto nem vejo. Ele diz assim, sim, é utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas aqui? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas, é o título do capítulo dessa obra que vale a pena também a gente estudar, tá? Mas primeiro leiam Kardec. Primeiro leiam, né, sobre esse assunto, logo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E também vocês podem ler o livro Nosso Lar na sequência, tá? Tem um livro também bem facinho de ler para dar para adolescentes ou para pessoas que têm pouco conhecimento. Chama Violetas na Janela, tá? É bem levinho, traz algumas informações interessantes. É um livro de bastante sucesso e tem, inclusive, ele em audiolivro. Né? Eu não sei se respeita os direitos autorais, mas eu encontrei hoje ele pesquisando no YouTube, tá? Maravilha. Não sei se tem alguma questão, Nazareno, mas nós temos aqui, com relação aos pais, quando os pais têm um filho com síndrome de Down, por exemplo, se seria uma ligação ao passado.
Genivaldo, obrigado pela sua pergunta. Quanto aos filhos com problemas mentais, etc., a gente vai ter mais dificuldade em cuidar deles, normalmente, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Apesar que são filhos muito amorosos, que não saem de casa, deixando a gente com a síndrome do ninho vazio, não é? E etc. São muito gratos por aquele bem que a gente faz a eles, por aquele carinho. Então, aquela caridade vale muito mais aos olhos de Deus, segundo a questão 646 de O Livro dos Espíritos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um ente muito amado, que a gente tem alguma ligação no passado. A gente não pode generalizar, mas normalmente já fomos pais, já fomos mães, já fomos filhos, irmãos daquele ente querido, e por isso pedimos para recebê-los aqui nessa prova difícil, mas que ele é um espírito muito corajoso, porque aceitou. Porque a gente tem um livre-arbítrio aqui, do mesmo modo que a gente tem um livre-arbítrio lá. Se a gente não quisesse, não aceitasse essa prova, a gente não passaria. Ele aceitou, porque sabia que era para o bem dele, para o bem de vocês. Tá? A espírito, quando a Célia Diniz foi conversar com o Chico, porque ela falou para o marido dela que estava inconformado com a perda do filhinho querido. Tem até aquele filme, né, as Mães de Chico Xavier, aquela história do menino que cai da bicicleta, é real, tá? O filho da Célia Diniz. E aí ele foi dizer para ela, não, meu filho, meu marido, um de nós aceitou, um de nós programou essa expiação. Aí ele, um de nós? Eu não aceitei isso, eu não programei isso. Aí ela ficou naquela dúvida, será que fui eu que programei isso? E foi conversar com o Chico Xavier. E o Chico disse que não foi nenhum dos dois, foi o próprio filho que, por amor ao pai, sobretudo, pediu para nascer na Terra. Porque o pai ia se tornar materialista, como tinha se tornado. E sabia que com a sua presença e seu retorno ao mundo maior, o pai retornaria ao caminho da espiritualidade, do bem, do estudo, né? Como Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tá? Então, muitas vezes eles vêm com missão também para nos ajudar, tá certo? Com certeza. A pergunta, nós já estamos caminhando para o final, com poucos minutos, mas eu acho que a pergunta da Fabiana é muito interessante. Ela questiona se colocar o nome das pessoas mais próximas e conhecidas no livro de preces, no Centro Espírita, se está ajudando. Sim, Fabiana, é uma prática comum, né? Muitas casas espíritas têm lá um livro de prece ou um local para você colocar papelzinho com a caneta, tem lá papelzinho e caneta, e recomendando os nossos familiares, aquelas pessoas que estão precisando de orações para o mundo espiritual. Sim, a gente pode fazer isso. E a gente pode fazer também, por exemplo, também de uma maneira fácil, sobretudo agora com as casas com limitações de funcionamento, a gente pode e deve orar por eles, mais de uma vez por dia. Eu oro sempre antes das refeições. É importante ensinar aos filhinhos também a orar na hora das refeições, agradecer. E ali a gente agradece pelo alimento, agradece ao Papai do Céu e também pede pelas pessoas que estão precisando de orações, tá? Então, na hora de comer, se possível, na hora de acordar eu nunca lembro, não sei por quê, mas na hora de dormir eu lembro. Então, fazer esse hábito aí, a gente vai estar podendo orar em vários horários pelos nossos entes queridos, tá? E sabendo com certeza que ele orar com confiança, com fé em Deus. O Chico dizia que a preces de uma mãe arrombam as portas do céu. As preces de uma mãe arrombam as portas do céu. E de uma avó também. Eu vi no livro Lições de Sabedoria, da Marlene Nobre, tá bom? Com o Chico Xavier. Tem mais uma Que pergunta aqui no maravilha. Instagram, mas eu respondo no Instagram, porque aqui vai encerrar por conta do horário. Sim, Mas, pessoal, queria pedir para acho fazer que eu não sei. as considerações finais, Nazareno. Meus amigos, é só agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Dizer que é um momento muito difícil, mas também é um despertar, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual para a gente, né? É uma prova difícil, mas a gente vai resolver. Lembrar que tudo passa, às vezes demora um pouquinho mais, não é? Mas tudo passa, e a gente gostaria de encerrar com um poema, dá tempo? Ler um poema aqui de Casimiro Cunha, esse espírito aí carioca, que eu gosto muito dele. Lembrar que Jesus ressuscitou, que venceu a morte, não é? Lembrar da gente divulgar a doutrina espírita, porque o conhecimento da doutrina espírita ajuda muito para como é que é a nossa chegada no mundo espiritual, diz a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Jesus dizia, Chico lembrava sempre disso, jamais os deixarei órfãos,
voltarei para vós. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente sabe disso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Casimiro, do livro Estrelas no Chão, da editora Gen, nos fala o poema Os Mortos Vivem. Não chores quem se vai, quando a faina termina, para lá do sepulcro, outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina e, família do amor, que vive e regressa, trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça. De suavizar a dor, onde a dor se esborcina. Esborcina é golpeia, né? Golpear. Nunca desesperar. Nunca desesperar. Se a saudade te alcança, entrega o pensamento às auras da esperança. A noite aponta os sóis de mortal primavera. Fita a semente verde a renascer da lama. A morte dá mais vida, a vida de quem ama. E o amor é mais amor no coração que espera. A morte dá mais vida, a vida de quem ama. E o amor é mais amor no coração que espera. Então vamos ter esse amor a Deus, agradecer a Ele pelo nosso ente querido, agradecer, né, ao nosso ente querido pela sua estadia aqui conosco e ter a certeza que todos nós nos reencontraremos um dia. Como diz a carta aos Coríntios, no finalzinho, capítulo 13, o amor nunca morre. Tudo vai passar, mas o amor não vai passar. Jesus não quer que a gente esqueça nossos entes queridos, como algumas interpretações bíblicas dizem isso. O amor vai continuar, nós vamos continuar cuidando deles aqui, como eles estão entre nós. Muito obrigado, agradecemos a todos que nos assistiram e participaram, e agradecemos aos parceiros de transmissão. Compartilhem essa live com quem vocês acreditam que irá ajudar essas palavras, esse consolo. Que Jesus possa nos abençoar. Fiquem com Deus. Obrigado, Nazareno. E até uma próxima. Obrigado. Programa Encontre-se.